Bora falar com Sheila Sodré agora? O Jornal da Manhã, Café com Direito, com Sheila Sodré. Sheila, bom dia. Bom dia, Rejane. Bom dia, caros ouvintes. Pois é, a gente tem uma notícia que é quentinha, que interessa a muita gente, Sheila, que o Estado, o governo do Estado anunciou ontem a redução de 50% do imposto sobre a transmissão, do causa-mortes, transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o chamado ITCD, E aí com o objetivo de desonerar a tributação sobre parte da população paraibana. Então, Sheila, a gente tem correção de tabela, desconto e novas faixas de valor de alíquotas. O que isso significa? Qual o impacto disso aqui? Quais serão os maiores beneficiados? Olha, realmente vai ter um impacto muito grande. E eu brinco, quem mais vai perceber e sentir isso realmente vai ser os advogados, as famílias que têm vários processos de inventário parado ali na vara de sucessão, aqui no caso da capital, exatamente pela falta de pagamento do ITCD. O que acontece? Ninguém, a gente brinca muito, eu até coloquei um meme no meu Instagram, que é mesmo depois de morto, tem que se pagar impostos, não só agora com a questão do ISS no cemitério, mas os familiares que recebem qualquer bem deixado pelo falecido, ele tem que passar por um processo de inventário, e aí tem algumas modalidades, pode ser em cartório, aí vai, mas ninguém vai escapar de pagar o tributo causa-mortes, que é o tributo cobrado no estado da Paraíba, como também esse mesmo tributo no caso, a mesma sistemática para doações. O que o estado fez, Jane, foi exatamente algo parecido com o Pernambuco também fez e que a população estava carente, É não só uma redução, que aí vai no principal, vai nos juros e na multa, mas uma das coisas mais interessantes que eu identifiquei é a forma de parcelamento, E ele coloca nas entrelinhas, eu brinco entre linhas, mas não é, se você tiver um pouco de atenção, é para o ITCD que já foi lançado, que já está lançado aí junto aos inventários, mas também, várias pessoas que têm entes familiares que morreram e que ficam enrolando para fazer o inventário, porque sabe que os custos são altos realmente, e dentre eles está aí o ITCD. Essa é a oportunidade de fazer o lançamento, porque o Estado deu 90 dias após a lei, então você tem um bom tempo. E aí eu recomendo aos advogados de família que estão com seus inventários parados por esse motivo, até para a própria vara, se a própria vara de inventário pudesse colocar automaticamente para todos os inventários, porque 90 dias é muito pouco tempo. E depois dos 90 dias, ou durante os 90 dias, vai ter mais 90 para você pagar esse tributo à vista para ter essa redução de 50%. Eu me lembro de alguns clientes aí que pagaram, não foi pouco, pagaram com a tabela, com a base de cálculo muito, menor, com um valor bem maior, e agora está tendo essa oportunidade. Na lei ele até diz, viajando, que não vai retroagir. Então é uma oportunidade de se legalizar o patrimônio, com essa redução. E isso, olha, faz muito tempo que acho que eu estou na advocacia um tempão na área tributária que eu não vejo isso. Então é uma oportunidade. E a outra que você lembrou muito bem é essa questão do alargamento da base de cálculo do imposto. Porque, olha bem, a alíquota não mudou. Ela é uma alíquota progressiva de 2% a 8%. O que mudou foi a base. E aí eu trouxe, só para você comparar um pouquinho como é que estava anteriormente e como é que está hoje. Então, era 2% já de cara até a partir de 60 mil reais. Era 2%. E 4%, por exemplo, acima de 120. Chegou a 120, até 120 era 4%. Se chegasse, por exemplo, a 240 mil, um imóvel ou qualquer coisa, já cobrava 8%. Hoje não, a diferença é considerável. Só vai cobrar 8% do ITCD bens acima de 1 milhão. Olha, a diferença é muito grande. Gritante. Então, quando eu vi o projeto de lei, que ainda estava como projeto, eu achei incrível. E é a iniciativa do executivo.
né? Então, assim, é claro que a bancada não tem nem o que falar. E realmente aprovaram com uma certa rapidez, é o tipo realmente de incentivo do Estado que não se pode parar dentro da Assembleia. Então foi votado, então isso fez uma grande diferença. Essa base de cálculo vai fazer uma grande diferença sim para o povo paraibano, para a gente que precisa realmente fazer e finalizar esse inventário. Mas não só isso, sabe, Regiane? Outra coisa importante, que era outra dificuldade, eram os precatórios. Quando os precatórios, ia pagar precatórios, como você sabe, precatório demora 10, 15, 20 anos para pagar, o titular desse crédito já faleceu. Pois é, e para você que está acompanhando, né, só para lembrar de uma forma bem assim, básica, o precatório é uma dívida que o Estado tem, que o poder público tem com o cidadão, com o servidor e tudo mais. Então, essa dívida se chama precatório. Para pagar é uma vida. Pois é, e às vezes paga mesmo quando o titular já faleceu. E aí, o que acontece? Os herdeiros que têm que receber, né, que vão receber aquele precatório, antigamente tinha o quê? Normalmente o precatório tinha que ir para o inventário ou uma sobrepartilha, que poderia vir depois, mas é igual cinema, isso é uma frase que minha mãe disse, é igual cinema, tem que pagar para entrar. Então era assim, você pagava logo no inventário ITCD para depois de 2, 3, até 4, 5, 6 anos sair realmente o precatório. Essa modalidade agora foi algo inteligente, sensato, né? Então o que acontece? Gente, é o próprio Estado que está me pagando. Como é que eu vou ter uma receita? Exato, aí eu vou ter. Então, assim, que pagar antecipado não faz sentido. Então, o que acontece agora é o seguinte: vai ter todo um sistema onde esse pagamento vai ser concomitante exatamente quando o tribunal já estiver liberando, quando o alvará for expedido para o cidadão ir lá receber, né? Ele vai, só nesse momento, o tribunal vai liberar o ITCD, vai liberar a verba para pagamento. Olha a diferença. Ou seja, grande notícia. Mas É, a gente sim. tem outra, Sheila. Pois Quem é. tinha, direto da Comissão de Assuntos Econômicos, né, o CAI, que aprovou ontem um projeto de lei complementar que deve facilitar a vida do contribuinte, que é um projeto, inclusive, apresentado pelo senador, antes deputado, pelo então deputado Efraim Filho, do União Brasil. Então explica isso pra gente. A gente está vendo reforma tributária, a gente está vindo, né, partindo lá de Brasília, tem a questão da reforma tributária em discussão. Aí aqui a gente vê o Estado tomando algumas medidas exatamente para desonerar aí para o contribuinte. Mas tem essa outra aí que deve estar chegando, né, Chico? Pois é, Rejane, eu sou uma viciada em rádio, adoro rádio. Eu entro no carro, tô ouvindo rádio. E a Rádio Senado deixa a gente assim um pouco mais atualizado. E eu gosto de ver deputado, senador, realmente discussando. Eu preciso entender o que eles falam. E quando eu ouço o nome tributário, ele estava sendo votado na hora. Eu digo, eita, precisamos falar sobre isso. O que a ideia não vai de encontro o que, de uma certa forma, nós já estamos fazendo. Como era um projeto um pouquinho mais antigo do deputado, ele está um pouco desatualizado, entre aspas, porque várias coisas o nosso sistema já está fazendo e já vai facilitar para chegar aonde ele quer com esse projeto de lei 178. Por quê? O que ele faz é o seguinte, é simplificar as nossas obrigações acessórias. Nós, como contribuinte, temos a nossa obrigação com a declaração do imposto de renda. Mas a pessoa jurídica tem tanta obrigação acessória que vocês não fazem ideia do inferno, entre aspas, que é a responsabilidade de um contador, que é quem tem que apresentar todas essas obrigações acessórias que vão mudando de acordo com o regime da empresa, se é lucro real, se é presumido, até o simples acaba se tornando complicado com tanta obrigação acessória. E ele dá uma sugestão em relação a isso, a grande questão é unificar, não ficar na União, tudo em nome da União, né? Que a União acaba fazendo isso com o Simples Nacional, com o DAS, é ele que tem todo o arcabouço dos tributos dos entes. Você tem, por exemplo, agora que eu acho fantástico, isso não tinha na época desse projeto do senador, que é a nota fiscal, a unificação da nota fiscal de serviço, já andou demais. Então também a União criou uma nota de serviço que todos os municípios estão aderindo, o João Pessoa já aderiu, é uma nota padrão. O que é que eu acredito que já
já está andando, porque tudo isso são cooperações entre estados, municípios e União. É a base de dado, é o que está surpreendendo meus clientes, por exemplo, e vários cidadãos quando estão fazendo a declaração pré-preenchida, que muitas vezes quando ele puxa a declaração dele, já teve um cliente mesmo que apareceu um dinheiro num banco que nem ele sabia. Né? Então tem isso, então tem que ficar atento e acompanhar todos esses projetos, porque vão se impactar na nossa vida cotidiana como cidadão contribuinte. Sheila Sodré, obrigada pela participação. Já está correndo, já tem Daniel Lustosa por aqui também, direto do Sertão, e a gente agradece a sua presença mais uma vez, é sempre uma maravilha. Obrigada.